graça e a paz, meus irmãos. Vou pedir para vocês abrirem as Bíblias no Salmo 23, versículo 5. Hoje nós vamos meditar especificamente neste versículo, Salmo 23, versículo 5. Como diriam os antigos, né? Vamos ficar em pé para ler a palavra? Amém? Você pode abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia aí no celular. E nós vamos ler a palavra do Senhor em reverência à sua palavra. Assim diz a santa palavra de Deus: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Novamente, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos orar? Segure na mão da pessoa que está ao seu lado aí para a gente orar, fazer uma corrente de oração. O Senhor já falou muito conosco e Ele vai continuar falando conosco. Na mesa do Senhor tem maná e tem fartura, em nome de Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui inclinados diante da Tua palavra, porque a Tua palavra e o Senhor é a mesma coisa, até porque a Tua palavra se fez carne e habitou entre nós, Jesus, e nós queremos ouvir e entender a Tua palavra, e para isso carecemos muito do Senhor Espírito Santo. Venha nos revelar a palavra, para que os nossos olhos não fiquem embaçados. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre nossa mente, o nosso coração. Nós repreendemos todo pensamento de dispersão, todo pensamento que atrapalhe o semear da palavra nessa hora, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo plante a boa semente, e que o nosso coração seja boa terra para receber a santa semente, e que o Teu Espírito molhe a semente e que ela dê fruto, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Meus irmãos, guardadas as devidas proporções, nós somos como um automóvel. Eu e você. A gente é como um automóvel. A gente precisa de combustível. Ou então, como os carros de hoje em dia elétricos, né? Precisa de recarga. Você já viu uns postos de recarga que tem por aí, né? Tem posto só de recarga hoje em dia. O cara chega lá, não tem gasolina, só tem tomada. E vai mudar cada vez mais esse negócio. A tendência é essa, né? É a gente entrar na era da recarga automobilística. Meus irmãos, nós precisamos dessa recarga ou combustível em todas as áreas da nossa vida. E o ser humano, ele é basicamente, eu creio assim, né? Eu creio na doutrina tricotomista do ser humano: corpo, alma e espírito, certo? Você tem alguns estudiosos da Bíblia aí, antigos, que eram tricotomistas, para não dizer que eu estou sozinho nesse negócio. Tem um time bom, não é? Você tem um Irineu de Leão, você tem um Watmani, você tem um André Moure, né? Origem de Alexandria, Justino Marte, Clemente de Alexandria e tantos outros que acreditam nisso, que nós somos espírito, mente e corpo. Essa é uma didática do Espírito Santo para a gente entender o ser humano. É uma revelação das Escrituras para a gente entender o ser humano. E a gente precisa de renovação nessas três áreas. Nosso corpo precisa de renovação, nosso espírito e a nossa alma ou psique precisam de renovação. E o Senhor, Ele está aqui essa noite para renovar você nessas três áreas aí. O Salmo 23 apresenta Deus como Senhor, como pastor e como anfitrião, aquele que serve o seu povo. Isso é um Deus maravilhoso, que nos chama para servir a Ele e ao próximo. Mas tem momentos que a gente está tão cansado que Ele vem servir a gente. Tem momentos que a gente está tão, sem força, que o Senhor prepara uma mesa para a gente
bem farta e bem abençoada. Deus tem mesa para você. Deus tem mesa para mim. Deus tem mesa para a sua família. Deixa o Senhor botar a mesa. Então, esse versículo 5 fala de 3 coisas. O versículo que nós lemos aqui hoje fala de 3 assuntos. Primeiro, ele diz que Deus prepara uma mesa perante os nossos adversários. Esse é o primeiro assunto. E aqui ele está falando de honra no Evangelho. Observe bem, preparar uma mesa diante dos nossos adversários, é bom explicar isso aí rapidinho. Não é Deus fazer uma mesa para você zombar de quem zombou de você, que Deus não trabalha desse jeito, não é? Tem gente que pensa que esse versículo está dizendo assim: ah, meu amigo, quando Deus botar a mesa para mim, os meus adversários vão ficar diante de mim e eu vou cantar para eles sabor de mel. Não é isso que o texto está ensinando. Porque na mesa de Jesus os adversários se convertem. Na mesa de Jesus o injusto se torna justo. Na mesa de Jesus você é honrado pelo Evangelho. E não há honra maior do que aquele que zombou de você, pode ser seu familiar, pode ser quem for, aquele que lhe perseguiu, vai sentar convertido para comer com você. É isso que o texto está dizendo. O texto aqui não está falando de vingança de crente. O texto aqui está falando de conversão do ímpio. Você ora por quem lhe maltratou? Você ora por quem lhe persegue? Ou você faz aquelas orações imprecatória gospel? Já ouviu falar? No caso é assim: Senhor, prepara esse miserável e leva. Essas orações não é bíblica não, irmão. A Bíblia diz que a gente tem que orar abençoando quem nos amaldiçoa. Isso foi Jesus que ensinou. Então aqui é uma honra no Evangelho. Sabe qual foi a maior honra da minha vida? Foi no dia que eu pude fazer uma santa ceia no culto de Natal da minha família. Eu fui o primeiro convertido. Perseguição de todo lado, tiro de 12 espiritual, crítica, zombaria, questionamento, tudo. Mas teve um dia que foi se convertendo, foi se convertendo, foi se convertendo, foi se convertendo, foi se convertendo. Aí chegou um momento e disse assim: Valdemarzinho, é assim que eu sou chamado da minha família, cara, meu avô, faça uma ceia aqui, meu filho. Aí eu levei a ceia do Senhor para dentro da minha casa, e o inimigo verdadeiro, que é o espiritual, que é o maligno, saiu correndo, e os corações rendidos a Jesus de Nazaré. Esse é o significado. Segunda lição desse texto é: unges a minha cabeça com óleo. A gente vai trabalhar isso aqui hoje. E a terceira é: meu cálice transborda, que significa graça abundante. E nós vamos focar aqui: unge minha cabeça com óleo. E eu quero meditar com vocês sobre a unção de Deus. Deus tem unção para você hoje aqui. Deus tem unção para a minha vida. Deus tem unção para os ministérios aqui. Deus tem unção no teu casamento. Deus tem unção para o teu trabalho. Deus tem unção para o teu corpo cansado, para o teu espírito, para as tuas emoções adoecidas. Deus tem unção. E glória ao nome dele. Agora veja, quando a gente pega a palavra unção e coloca lá na Bíblia toda, ela vai crescendo na revelação. A palavra unção, na Bíblia toda, ela vai crescendo na revelação. Se chama progressividade da revelação. Ela vai ficando mais clara, mais clara, mais clara, mais clara. E cada dia mais profunda. E quando chega lá no Novo Testamento, a unção ganha um sentido trinitário. O sentido mais profundo da palavra unção é trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai tem uma unção para você. Deus Filho tem uma unção para você. E Deus Espírito Santo tem unção para você. É a unção da trindade sobre a tua vida. E essa unção, ela tem cada uma a sua especificidade e o seu ministério. A unção do Deus Pai é a unção da paternidade.
Deus vai curar a tua orfandade em nome de Jesus. Na presença de Deus não tem órfão, não. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, entenda uma coisa: seu pai da terra, sua mãe da terra, seu patrão, seu pastor, ninguém na terra vai ocupar o lugar do Pai no teu coração. Eu estou falando do Pai Celestial. Muitas vezes a gente critica muito nossos pais, sabe por quê? Porque a gente está procurando nos nossos pais o Pai Celestial. Não tem mãe que seja isso, nem pai, esqueça essa ideia. Ninguém na terra vai ocupar o lugar de Deus no teu coração. Deus quer chamar você de filho amado, de filha amada dele. É uma unção de identidade de filho. Filho querido, filho amado. O James Packer, né? Ele diz que a maior revelação da Bíblia toda é essa. Para nós, né? Não sobre Deus, sobre nós. Ele diz: a maior revelação da Bíblia toda é: Deus veio tornar órfãos filhos. Porque o pecado deixou o homem órfão. O pecado fez o homem se tornar só uma criatura de Deus. E o Evangelho veio te devolver a tua filiação. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém volta para o Pai a não ser por mim. Então, se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, hoje é dia de você se render a Ele. Porque você vai receber uma unção de filho. E se você é um filho que está longe do Pai, você vai voltar hoje em nome de Jesus. Para que o seu coração fique pacificado no seu Pai. Sabe, muitas vezes nós crentes ficamos angustiados, ansiosos, porque a gente está procurando na terra coisas que só o Pai pode dar. Nada vai dar a você o que o Pai tem para dar, meu irmão. Nem o melhor emprego dessa terra, nem o melhor concurso dessa terra, nem suas contas todas pagas, nem uma herança extraordinária, nem um apartamento quitado, nem um carro quitado, nem uma casa na praia, nem você viajar uma vez por ano. Porque eu conheço gente que faz tudo isso e é vazio. Porque isso é bom, vou dizer não, vamos ser honestos, isso é bom demais. Viajar, comer coisa boa, morar bem, isso é ruim? Claro que não é, mas não ocupa o lugar do Pai. O lugar do Pai é exclusivo no teu coração. Não tem mulher, não tem filho, não tem nada. Nem você mesmo, na sua melhor versão e no seu melhor momento, vai ocupar o lugar do Pai no seu coração. Essa é a verdade do Evangelho. Unção de paternidade. Vem a unção do Filho. A unção do Filho vai te empoderar numa missão. A maior missão da nossa vida não é ser cônjuge, não é ser pai, não é ser mãe, não é ser pastor, não é ser funcionário de algum lugar, não é ser empresário. A nossa maior missão não são essas coisas. A nossa maior missão é ser discípulo de Jesus, aluno de Jesus. E Deus quer dar a você essa unção, um empoderamento para você andar na terra parecida com Jesus de Nazaré. O Senhor quer te dar a unção do Espírito Santo, que é a unção da capacitação, do empoderamento. Então observe aqui que nessa primeira parte da palavra unção de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Adoção, missão e poder. Para você conseguir imitar Jesus na terra, para você conseguir fazer a diferença nesse mundo. Porque para a gente compreender unção mesmo, a gente só compreende no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 13:13 está escrito assim: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a unção do Espírito Santo esteja sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém. Mas a unção de Deus, ela se aplica na gente, em todas as áreas do nosso ser. Abra sua Bíblia agora, por gentileza, em 1 Tessalonicenses 5:23.
que nós vamos para a segunda parte do sermão, que vai ser um sermão breve, porque nós vamos investir um tempo em oração. 1 Tessalonicenses 5, 23. Nessas Bíblias que estão aí, é página 1699. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que diz a santa palavra de Deus. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui sobre essas três áreas do ser humano: espírito, alma e corpo. Então essa é a unção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quer vir sobre o teu ser inteiro, espírito, alma e corpo. Nenhuma área do seu ser vai ficar fora da unção do Senhor sobre ti, em nome de Jesus. O óleo na Bíblia serve para várias coisas. O óleo de ungir serve para várias coisas, principalmente na questão espiritual, que ele aponta para o Espírito Santo. O óleo serve para consagrar, separar para Deus, consagrar um ministério, consagrar um filho, consagrar coisas, consagrar ao Senhor. Não se engane, no mundo espiritual tudo é consagrado, até no mundo espiritual das trevas. A minha primeira experiência com expulsar de demônios foi expulsar o demônio de uma criança. Eu era novo convertido, novinho na fé, verdinho mesmo. Eu nunca vou esquecer essa experiência, irmãos. Você imagina uma criança dominada por espíritos malignos. É uma cena terrível, é muito feia. A criança fica desfigurada. E nós tivemos uma manhã inteira de oração por aquela criança. Eu, a esposa do pastor e mais 2 pessoas que estavam na casa dela. Uma batalha espiritual verdadeiramente para libertar aquela criança. Porque a gente orava, saía um, aparecia outro, saía um, aparecia outro. Foram vários espíritos malignos que foram se manifestando na vida daquela criança. Ela era uma moradora de rua, uma criança que morava na rua. E quando nós terminamos aquele momento ali de libertação, a criança estava mole, a gente deu alimento, ele tomou banho, a gente deu comida àquela criança. E quando terminou, ela disse assim: tio, eu fui consagrado a essas entidades no ventre da minha mãe. Então no mundo espiritual é tudo assim, é consagração. Não se engane, o inimigo ele prende as pessoas, mas Jesus liberta. Jesus liberta de todas as cadeias espirituais, emocionais, físicas. Ele é o libertador. Então o óleo simboliza consagração, simboliza a cura das doenças, das feridas espirituais, emocionais, físicas. O óleo também simboliza a alegria, o renovo. Os pastores bíblicos colocavam o azeite, o óleo na ovelha para proteger de insetos. Então o óleo também serve de proteção. A unção do Senhor protege você. Você não tem ideia da quantidade de livramento que Deus já te deu no corpo, na alma e no espírito, coisa que você não viu. Algumas você deve ter sentido. Eu já tive dias assim, de viver 3 dias sendo oprimido pelo inimigo. 3 dias assim, você sentindo ele em cima de você, em cima de você, em cima de você, em cima de você. E eu clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, tem misericórdia. Eu ficava repetindo aquela oração daquele cego: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão. Às vezes sussurrando, porque eu não tinha nem força. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E de repente você sentia aquilo de se dissolver, assim, fazer, ia embora, e você fica leve, aliviado, serenado, pacificado. Sabe o que é isso? A unção, ela vem e o mal sai
em nome de Jesus. Quando a unção de Deus ela chega, ela espanta todo o mal, ela repreende o inimigo, ela repreende o desânimo, a tristeza. Muitas depressões não são curadas, não é por falta de remédio, não é por falta de terapia. Muitas depressões não são curadas por falta de unção. Porque eu já vi a unção de Deus curar um psicopata, quanto mais uma depressão. A igreja tem que reaprender a confiar na unção. Nós temos que reaprender a confiar no poder de Deus. Você confia no poder de Deus, meu irmão? Você confia que o poder de Deus pode curar um esquizofrênico? Você confia que o poder de Deus pode curar uma depressão? O que é uma depressão? O que é uma mente desorganizada diante daquele que criou a mente? Quando Jesus botou a mão no gadareno, ele ficou tão sereno que o povo ficou assustado. Porque você sabe que a gente precisa de gente louca para a gente se sentir são. A gente precisa de um doido para dizer que a gente não é doido. Aí quando Jesus cura o doido, fica todo mundo endoidado. Porque o povo diz assim: e agora? Quem vai ser o doido? Quem é o próximo doido? Jesus curou a mente dele. E ele ficou numa serenidade que assombrou a ilha, a vila lá, aquele povo. Ficou assombrado. Porque o espírito mal que estava rondando a vida daquele homem estava contaminando a vida dos outros também. Porque a gente gosta de estigmatizar as pessoas. A gente se sente bem dizendo que o outro está doente. Aí quando Jesus cura, a gente vê que o doente somos nós. E que a gente também precisa da cura dele. Então eu quero dizer para você que essa unção está aqui essa noite. Meu sermão vai ser curto, nós vamos investir tempo em oração. O Senhor trouxe você aqui, meu irmão. Foi o Espírito Santo que te moveu a vir aqui nesse lugar, para você receber uma unção dele no seu corpo. Uma vez eu conversando com o Dom Paulo Garcia, que eu andei com ele, ele foi meu pastor junto com o Dom Ximenes 13 anos. Tive o privilégio de ter esses homens como meus pastores. E eu disse: Dom Paulo, como é que o senhor aguenta esse tranco? O senhor, menino, prega no consigo, vai no outro, prega na igreja, vai não sei o quê. Hoje ele está com 80 e tantos anos, na época ele tinha 70 e tantos anos. 60 para 70. Um gás. E ele disse assim: meu filho, isso é unção. Quem não tem Red Bull que deu um negócio desse? Não tem energético que dê isso não. Essa força vem de Deus. Você acredita que Deus vai dar força para você dirigir seu Uber turbinado, meu irmão? Sim ou não? Fazer que nem aqueles obreiros da Universal. Sim ou não? Você acredita que Deus vai dar força física a você? Testemunho de Kaká, jogador de futebol, um testemunho mais lindo na história dos jogadores de futebol crente. Ele diz assim: quando eu comecei a jogar nas bases de São Paulo, como diz aqui no Nordeste, era magro que só um cibito baleado. Magro, magro, magro. E todo mundo zombava dele. Diz assim: hoje tu quer ser jogador com um corpo desse? O zagueiro vai te triturar, irmão. Tu é magro demais. Tem condição não de ser jogador não. Aí ele se ajoelhava no CT, menino novo, e pedia técnica a Deus. Ele dizia: Senhor, meu sonho é ser jogador. Me dá uma técnica, me dá um jeito aí, uma unção futebolística. E o Espírito Santo deu. A técnica de Kaká, quando ele era menino novo ainda no São Paulo, depois que ele foi para a Europa, ele ficou torado, deram uns negócios a ele lá. Mas no começo ele era maguinho. A técnica dele, sabe qual era? Chutar a bola na frente e correr, meu irmão. Se você botar na internet, você vê as carreiras que ele dava. Chutava a bola e corria. Não tinha zagueiro que pegasse. Parecia o Papa-Légua. O Senhor deu a ele uma estratégia. Se você buscar o Senhor, Deus vai dar estratégia para os teus negócios.
Ele tem uma unção para o seu trabalho. Ele tem uma unção para a sua criatividade. Ele tem uma unção para a sua administração, meu irmão. Ele tem uma unção para a sua paternidade, para a sua maternidade, para os seus estudos. Peça unção. Senhor, me capacita a estudar. Eu odiava ler, eu odiava estudar. Quando eu saí da casa de recuperação, eu tinha um doutorado na 7ª série, 5 anos. E eu disse: Deus, como é que eu vou recuperar os estudos sem gostar de estudar? Muda minha mente, me ajuda, transforma meus neurônios, minha lógica. Faz alguma coisa, Senhor. Eu preciso voltar a estudar. E meus irmãos, Deus me deu uma mente nova. Porque hoje eu amo estudar, faz tempo. Ler, virei uma traça. Quem compra roupa para mim é minha esposa e os irmãos. No meu aniversário, as camisas que eu ganho durante o ano todinho. Eu só compro livro. Eu amo comprar livro. Né, Pri sabe, irmão? Porque Jesus mudou a minha mente. Ele vai mudar a tua mente. Se você entrou aqui desanimado, você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Se você está cheio de dúvida, medo, você vai sair corajoso, com força, porque Ele quer renovar as tuas emoções. Ele quer calibrar tuas emoções. O Senhor vai te dar uma psique equilibrada, em nome de Jesus. Você vai ser uma pessoa de bom senso. Eu me lembro de uma funcionária que tinha lá no meu trabalho, nos anos 90. A bicha era desajustada, viu? Desregulada. Lá no interior onde eu nasci, diz assim: nasceu com os parafusos tudo folgado, não é? Dava um trabalho na empresa, era trabalhosa. Bem, esse nome não é para dar trabalho. Aí ela tirou umas férias, e a mãe dela levou ela para uns cantos aí, que ela foi para um culto, não sei aonde. Que ela já voltou diferente. Quando ela entrou na loja, eu senti: rapaz, aconteceu alguma coisa aí. O semblante dela já era outro. O semblante totalmente diferente. Ela tinha uma cara de pitbull. Ela olhava, você olhava assim, quando ela olhava para você, vai ter arenga. Você já pensava logo em briga, só ia olhar para ela. Aí chegou com um rosto sereno, aquele olhar assim, sabe, aquela cara de pera, lisa assim, os olhos brilhando. Eu digo: rapaz, até plástica teve. Aconteceu alguma coisa com essa menina. Aí ela disse assim: eu entreguei minha vida a Jesus. Nessas férias minha mãe me levou para um culto, e lá eu tive um encontro com Jesus. E dali para frente essa moça foi mudando, sempre para melhor. Porque Jesus, Ele alinha nossas emoções. Jesus, Ele também tem uma unção para o teu corpo. Se você está doente, Deus quer te curar. Jesus tem uma unção para a tua mente, para o teu raciocínio, para a tua lógica, para a tua racionalidade. Não só para as tuas emoções, mas para a tua racionalidade. Ele quer mudar com a unção dele a tua forma de pensar. Eu cheguei para um jovem que tinha uma dificuldade muito grande com os pais, rebelde em tudo, espírito de rebelião, negócio terrível. E ele entregou a vida dele a Jesus numa igreja, a mãe em outra. E eu disse a ele assim: meu jovem, você quer viver uma nova vida realmente com a sua mãe? Ele disse: eu quero. Eu disse: essa história que você viveu até hoje tem que morrer. Não adianta você querer melhorar essa história não, porque isso não tem que melhorar não, tem que ser sepultado. E Jesus vai contar uma outra história, completamente diferente. E ele aceitou o desafio. E sabe o que é que está acontecendo? Eles estão vivendo uma nova história. Uma nova história. Com a ajuda de muita gente. Muita gente. A coisa mais linda que a gente vê é quando a unção de Deus transforma uma família toda. A unção de Deus entra numa casa e faz os filhos honrar os pais. Entra numa casa e faz cônjuges honrar um ao outro.
Faz a família se amar, se cuidar, se respeitar, pedir perdão quando errar. A unção de Deus, ela transforma os ambientes e as pessoas em todas as dimensões do nosso ser. Eu quero citar uma frase aqui para terminar e a gente orar. Preste atenção. É uma frase anônima, mas ela tocou muito meu coração. A unção que te sustenta, a unção que sustenta você, é maior do que a guerra que te afronta. A unção que te sustenta é maior do que a guerra que se levanta contra você e os seus. De posse dessa autoridade, você vai em frente e vence todos os gigantes. Amém? Vamos ficar em pé e vamos abrir a Bíblia em Isaías 61, que a gente vai terminar nesse aí. Eu tenho que dar o recado todinho, senão o papai fica cobrando a semana toda. Isaías 61, de 1 a 4. A gente encerra com essa palavra e nós vamos ter um tempo de oração. Isaías 61, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Página 1077 das Bíblias que estão aí à disposição nas cadeiras da igreja. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor, ou manto de louvor, em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Repita comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque essa palavra foi cumprida em Jesus, quando ele deu seu primeiro sermão e pregou, mas ela se cumpre também através da igreja, através de mim e de você, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre nós. Vamos ter um tempo de oração. Eu gostaria de chamar o Ministério de Intercessão aqui na frente, chamar a Priscila para me ajudar.